Olá, bom dia! Olá, Roberta, seja bem-vinda. Olá, Alane, bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Renata, olá, Renata. Sejam todos aí bem-vindos, bem-vindas. A nossa segunda barra 3 aula, né? Na verdade, essa era para ser a nossa terceira aula, só que a nossa segunda aula tivemos um probleminha aqui com a chuva aqui no dia da aula. A nossa aula sobre ansiedade. Quem estava ansioso para a aula de ansiedade, tem que esperar um pouquinho. Vamos reagendar em breve, vou marcar a data da aula. Como a gente está seguindo uma sequência sobre emoções, mas uma aula não depende da outra, então não precisamos seguir uma ordem, né? Então dá para vocês pegarem as aulas tranquilo, mesmo invertendo as ordens, né? Eu tinha colocado a aula da ansiedade primeiro, então quem estava ansioso aí vai ter que ficar um pouquinho mais ansioso, né? A gente vai remarcar em breve, vamos fazer a de tristeza, lembrando que terça-feira teremos a aula sobre culpas, né? É um tema muito importante. Culpa é um sentimento que traz consequências muito importantes, né? Então merece uma atenção especial, né? Na verdade, todas elas, né? Eu separei as três principais, né? Que além de ser uma demanda muito grande, né? Que as pessoas procuram, né? E são a maioria dos problemas estão ligados a esses sentimentos, então por isso que eu escolhi essas três inicialmente, né? Ansiedade, culpa e tristeza, né? Para a gente pôr um foco especial nela. Quem não assistiu ainda, tem a primeira aula sobre introdução às emoções, ficou muito legal, tá no IGVT do Instagram, então depois quem não assistiu, quiser conferir, quem quiser ver de novo, né, tá lá gravada a aula. Então, hoje nós vamos falar de tristeza, né, porque é um sentimento, uma emoção muito importante, que tem consequências drásticas, né, desde que não sejam trabalhadas esses sentimentos, né? Então hoje a gente vai falar uma das consequências também, né, que são várias consequências, a gente vai abordar algumas aqui, mas a principal, que é um tema que eu gostaria muito de abordar com vocês, é a depressão, né? Várias pessoas sofrem com a depressão, muitas delas nem sabem que têm, né? Então, por isso foi um tema também que eu separei, que eu achei muito importante, já vinha querendo falar sobre esse tema há muito tempo, e nessa oportunidade aí de seguir essa aula sobre as emoções, deu para encaixar esse assunto, né? Quem já está de costume, né, já assistiu nossas aulas, sabe que eu gosto da interação, então sempre quiserem fazer perguntas, podem perguntar. Se alguém quiser participar ao vivo, me chama aqui, manda aí, Henrique, quero fazer uma pergunta ao vivo, pode colocar aí que eu trago você para perguntar aqui ao vivo, ok? Quem está entrando aí, por gentileza, dá um alô para mim se o áudio está legal, a imagem está legal, para que eu controle aqui para a gente ter uma aula bem bacana. Deixa eu ver quem entrou aqui, deixa eu dar um alô. Inês, Carlinha, Magna, olá, sejam todas bem-vindas. Muito bem-vindas aí à nossa aula. Bom, então vamos lá falar então, fazer um breve resuminho aqui da primeira aula, né, e de alguns assuntos que já foram falados, mas para quem está assistindo essa aula hoje, não assistiram às outras aulas, vou contextualizar aqui alguns conceitos importantes antes da gente falar de emoções e sentimentos, né? Então, o primeiro ponto importante é nós termos consciência que nós temos dois níveis de consciência. Nós temos a consciência local e a consciência não local, né? Consciência local é tudo aquilo que está sujeito às variações do espaço e do tempo, né? Ou seja, tudo que está no nível da matéria. E a consciência não local está fora do espaço e do tempo, né? E são conceitos aí já abordados na física quântica, já comprovados.
Não vou entrar nesses conceitos, porque já daria mais uma aula só nesse tema. Mas é importante a gente entendermos esses dois níveis. Porque nós temos as emoções e os sentimentos atuando nesses dois níveis. No nível local e no nível não local. No nível local, que é o nível da matéria, as emoções vão atuar no nosso corpo, na nossa expressão. É onde você sente no corpo físico, é onde muda a bioquímica do seu corpo, é onde gera uma doença, uma somatização, é onde você sente um mal-estar físico quando sofre uma emoção. E no nível não local, nós estamos falando nos aspectos psicológicos. A não localidade não é só aspectos psicológicos, mas aqui dentro da emoção, né? Ok? Então é importante a gente entender que a emoção, o sentimento, nós vamos ter essa expressão em dois níveis. O nível local, então onde vamos ter essa sensação no corpo físico, onde vai mudar a sua bioquímica, onde começa a ter as doenças, somatizações, e no nível da sua consciência, onde fica essa emoção registrada como uma informação, né? É onde estamos falando dos aspectos psicológicos e aonde ficam localizados os traumas, onde ficam armazenadas as situações, a experiência de vida. E é importante, outra questão muito importante da gente entender que essa expressão da emoção no corpo físico é um reflexo dessas informações no nível da consciência, no nível não local, né? Então, até aqui estamos dando um ok, se até aí está dando para a gente acompanhar. Qualquer dúvida é só perguntar, porque esses conceitos é muito importantes para se entender, tanto para se trabalhar esse desequilíbrio emocional, tanto para trabalhar as consequências desses desequilíbrios, né, e para compreender também tudo isso, né? Então, esses são dois pontos muito importantes para a gente contextualizar, os dois níveis de consciência. Outro ponto importante, agora a gente entender que no nível local, como que a gente entender tudo aquilo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos, nada mais é do que uma bioquímica feita pelo nosso corpo, feita pelo cérebro, né? Então nós temos áreas específicas no cérebro que vão gerar uma bioquímica que vai gerar essa sensação no corpo físico. Falamos isso aí com mais detalhes na primeira aula, depois quem quiser conferir. A tristeza, né? Existem essa bioquímica que gera essa sensação no corpo físico, né? Então a baixa de estímulos neurológicos que geram a felicidade, a alegria, a vontade, né? Principalmente a serotonina, a noradrenalina e a serotonina são estímulos que são a bioquímica que o nosso cérebro vai fazer, que vai gerar vontade, aquela vontade de viver, de pegar, de fazer. São conhecidos também como os hormônios, né, os neurotransmissores da felicidade. Então tudo isso é aquilo que te deixa feliz, que te vibra, que te deixa alegre. A baixa dessas substâncias e o aumento de outras substâncias, como cortisol, por exemplo, de algumas outras substâncias, vai gerar então aquilo que nós vamos chamar de tristeza no corpo físico. E justamente por ser uma baixa desses estímulos, que é o que gera a atividade, que gera a vontade de pegar, de fazer, o que vai acontecer? É onde a pessoa fica desmotivada, fica desanimada, né? Ela não tem muito ânimo para fazer as coisas. Outros conceitos que nós temos que entender também, né? Nós temos a nossa razão e a nossa emoção. A razão são os padrões mentais, aquilo que a parte do nosso cérebro que nós utilizamos para racionalizar, né? Então, na razão, a pessoa quer fazer, ela entende que ela não pode ficar ali deitada o dia inteiro, ela precisa fazer alguma atividade, ela precisa fazer alguma coisa, mas a bioquímica do corpo dela não permite. No emocional, ela está ali para baixo, ela não consegue fazer, não consegue motivar. E aí dá um gancho para aquilo que a gente vai falar na terça-feira, né? Porque muitas das vezes, quando a razão começa a justificar uma atitude ou uma não atitude da pessoa por causa do nível emocional, é onde ela começa então a se culpar, começa a se arrepender, começa a se cobrar, né? Começa aí
assunto das culpas que a gente vai falar na terça-feira. Então começa a virar aquela bola de neve, né? Então a pessoa começa a expressar no corpo dela uma falta de motivação, uma baixa vontade de pegar, de fazer, de acontecer. Na razão ela vai começar a se cobrar. Poxa, eu fiquei o dia inteiro deitado, por que eu não fiz, por que eu não estudei, por que eu não trabalhei, por que eu não saí com as crianças, por que eu não me diverti, eu fiquei aqui deitado. Aí já começa a se culpar, que aí já vai começar a gerar culpa, que aí já vai virando aquele bololô de sentimentos. Vai falar então das culpas na terça-feira e aonde vai piorando a situação. Muitas pessoas ficam nesse ciclo sem nem saber o porquê, né? Então a gente vai explicar um pouquinho hoje dos bastidores, tanto no nível físico, no nível material, quanto no nível da consciência, para a gente entender o que acontece, para saber como resolver, né? Então, primeiro ponto, quando a pessoa já começa a entender isso, né, já dá uma aliviada nas culpas, né? Porque ela começa a entender o processo, né? Ela começa já a se harmonizar, começa a entender antes de se cobrar, de se julgar, né? Claro que ela vai ter esses estímulos por causa das informações ainda no nível não local, nível psicológico, que vai ficar criando situações para ela ficar se culpando, né? Mas ela começar, que ela vai precisar trabalhar isso tudo também, né? Mas só dela começar já a entender isso, já começa a já dar uma aliviada, né? Já é o primeiro passo para quem está buscando uma solução. Então esse é um ponto importante. Então, voltando aí nessa bioquímica. Então, se a pessoa está com uma baixa de produção de neurotransmissores, de hormônios, que vão fazer com que ela se motive, ela está com essa baixa, com outros níveis de substâncias que vão desmotivar também, o que ela vai fazer? Essa sensação ela vai chamar de tristeza, de desânimo, falta de vontade, né? Na prática, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer as atividades que ela gostaria de fazer. E no corpo físico ela vai ter uma sensação que ela vai chamar de tristeza, né? Essa tristeza e essa que é a sensação que ela sente, como resultado vai gerar o quê? A falta de vontade, a desmotivação, que são sintomas também, né? Isso em acúmulo, a longo prazo, a pessoa pode começar então a desencadear uma depressão, né? Que são sintomas das depressões também. E uma coisa começa a puxar a outra, né? Porque se a pessoa começa a ficar triste, logo ela cai em depressão, ela para de fazer as coisas, desmotiva, depois ela começa a se culpar pelo que não fez e vai entrando nesse ciclo vicioso, que vão gerando mais situações, que vão registrando os mais sentimentos desagradáveis, que vão acumulando, daí a pouco começa doença e, né, vira essa bola de neve. Quem conhece alguém que passa por uma situação dessa, ou quem já passou por essa situação, sabe o que eu estou dizendo, né? Bom, até aqui a gente abordou, então, as consequências e o que está acontecendo no nível físico, né? Só que outro ponto importante da gente entender que tudo isso que a gente falou aqui agora, que abordamos, são o quê? Reflexos, projeções daquilo que nós temos na consciência. Por isso que é muito comum uma pessoa que tem depressão, por exemplo, por que ela entra num ciclo vicioso e ela acaba não tendo dificuldades de sair dessa situação? Por quê? Se ela toma um remédio antidepressivo, por que quando ela para de tomar esse remédio, ela volta a ter depressão novamente? O antidepressivo, o que tem ali contido naquele comprimido? São hormônios sintéticos que vão estimular essa baixa de serotonina que ela teve, para gerar ânimo para ela. Ou inibidores daquelas substâncias negativas que também estão contribuindo para essa baixa de desânimo. Só que a produção desses hormônios naturais, dessa substância natural que ela tem no corpo, né? E aí? O problema está nessa produção, ou naquilo que impede ela de produzir tudo isso. E isso, como são reflexos do que nós temos na nossa consciência, que é onde nós vamos abordar, aí é importante ela trabalhar essas questões.
Porque se ela para de inserir esses estímulos ou esses inibidores, o que vai acontecer? A consciência dela projeta novamente. Toda essa sensação, né, o nosso cérebro, né, principalmente, tem umas áreas específicas ali, principalmente ali no sistema endócrino também, que contribui, né, que é o quê? É os reguladores da a nossa fábrica de emoções, né, que nós temos no nosso corpo. Mas isso é só essa projeção da consciência. Se a pessoa não ajusta essas informações psicológicas que ela tem, esses aspectos psicológicos, trabalhando a um nível não local, o que vai acontecer? Se ela para de tomar esses estímulos, ela pode cair na depressão de novo. Ou se ela vivenciar algum fato que vai servir como gatilho de alguma situação, de alguma lembrança, de algum fato, de algum trauma, o cérebro dela produz novamente essa substância, é onde ela tem toda essa oscilação. Então, esse é outro ponto importante. A pessoa, não estou falando que um aspecto é melhor do que o outro, né, níveis de trabalhar. São todas áreas que precisam ser trabalhadas, né? Mas é importante que se ela trabalha apenas no nível físico, no nível da matéria, sem ajustar o que está gerando este problema, ela pode ficar enxugando gelo por muitos anos, né? Ou ficar oscilando. É a mesma coisa que você tem uma casa com goteira. Tudo bem que enquanto você conserta a goteira, você pode pôr uma bacia lá embaixo para poder aparar a água. Só que não vai adiantar você ficar só colocando bacia se você não for tampar a goteira, né? Então você pode trabalhar em conjunto. Você pode tanto pôr a bacia ali para poder, né, não alagar a sua casa enquanto você conserta a goteira, mas precisa resolver a goteira. E essa goteira, para quem tem uma depressão, são os aspectos psicológicos, essa experiência de vidas dela, aonde carimbaram nela o nível da consciência, emoções, padrões mentais, crenças, observação da vida, né, gerando padrões, como que ela acredita que é a realidade, isso no nível mental. E no emocional, essas emoções no nível da consciência, que vai projetar toda essa realidade na vida prática dela. Então é muito importante ter esse entendimento para saber onde vai mexer, aonde vai trabalhar, antes de se cobrar, antes de se culpar pelo que não deixou fazer. Claro que também não é usar isso como muleta, né? E gerando outro sentimento, que é a vitimização. Ah, não, eu estou nesse estado porque no nível da minha consciência tem um trauma, porque eu vivi isso e tal, né? Por isso que eu não agi, por isso que eu não fiz, por isso que eu fico deitado o dia todo. Então é achar o caminho do meio, né? Nenhum dos dois extremos. Não é nem se culpar, porque ninguém é culpado de nada, né? Nós somos responsáveis pela nossa realidade. Responsabilidade é diferente de culpa. Culpa, a pessoa joga ela nas costas e vai ficar sofrendo com ela. A responsabilidade não, ela entende que ela não é culpada, mas que depende dela fazer algo para mudar essa situação, desassociada da culpa, né? Então tem uma sutileza aí, né? Isso é muito importante. Então quando se entende esse caminho do meio, antes de se resolver, que são os primeiros passos, né? Primeiro é entender tudo isso, depois parar de se culpar, que a gente vai entender que as culpas, né, na terça-feira, tem outras consequências também gravíssimas na vida prática das pessoas. Então, antes disso, para a gente entender esses pontos aí. E quando a pessoa entra nesse caminho do meio, primeiro, é não levar para a vitimização, né? Ah, não, eu estou deitado então o dia inteiro porque eu estou com depressão, é porque tem uma informação no nível não local que está gerando isso, que gera uma bioquímica no meu corpo. Então eu só não fiz porque o meu corpo não permite por causa dessa sensação que eu estou sentindo. Então não é nem vitimizar e também nem ficar se culpando, né? Nossa, eu devia ter feito algo, devia ter levantado da cama. Entender esse processo é importante, porque uma pessoa que está num ponto de uma depressão, que vive uma depressão e cai numa dessas consequências de se cobrar e se culpar porque não fez, né? O que ela vai fazer? Ela não sabe que está acontecendo isso com ela, que tem toda essa bioquímica, e ela vai cobrar pelos seus atos, gerando essa culpa, né? Então, por isso que é importante entender o processo. Agora vamos falar no nível não local, né? O que está acontecendo? Quais são os aspectos psicológicos que essa pessoa tem
que está gerando toda essa interação do cérebro dela, gerando essa bioquímica no corpo dela e, consequentemente, essa realidade, né? Onde ela está deitada, que ela não consegue fazer, não tem motivação, não sente prazer. Entendemos que no nível da matéria, a falta de vontade vem pela bioquímica do corpo, baixa de neurotransmissores, de hormônios que estimulam a vontade de prazer, a sensação de prazer, de felicidade, de alegria, de motivação, gerando, consequentemente, o desânimo. E no nível psicológico, o que está acontecendo lá? É importante entender que no nível da não localidade é como se tivéssemos arquivos de armazenamento de memória, né? Onde a gente vai registrando as informações de acordo com a nossa experiência de vida, né? Então, desde a nossa existência, vamos registrando esses padrões lá. Então, vamos fazer um caminho aí de uma criança. Uma criança, por exemplo, que desde sua gestação a mãe estava sofrendo fortes estímulos de tristeza, de angústia, de carência, de rejeição. Isso tudo vai fazendo parte do conjunto informacional da criança, né? Desse HD ali que a criança tem, onde vai registrando essas informações, né? No nível psicológico dela, no nível da não localidade. Lá fica registrada essas emoções, sentimentos como informações, onde logo ela vai começar a experienciar isso no corpo físico dela. Isso, estou falando no nível emocional. No nível mental, que é um outro registro que nós também temos, tanto no nível local e não local. Local no cérebro é o nosso neocórtex, que é a nossa capacidade de racionalizar, de pensar, né? Que também é uma projeção do nível não local. Então essa capacidade que o nosso neocórtex tem de processar informações, de pensar, de fazer analogias, toda essa parte racional que nós temos do nosso neocórtex, são projeções de quê? Do nosso sistema de crença que temos no nível não local. E as nossas crenças, muitas das vezes, o mais natural é como que nós registramos as nossas crenças. Repetição, aquilo que ouvimos desde criança. Relacionamento é difícil, homem não presta, mulher é interesseira, Brasil está em crise, a vida é difícil, nasci para sofrer. Todos esses registros que vamos escutando, vamos ouvindo, modo de repetição, fica armazenado e isso gera uma crença no nível não local. Logo, o nosso neocórtex, que é a nossa parte então de raciocinar, de racionalizar, vai usar essas crenças para justificar muitas das coisas, né? Então, outra forma de registrar informações no nível mental, no nível não local, né? Nós temos também a nossa experiência de vida, aquilo que nós observamos, aquilo que nós vemos, situações que vivenciamos. Se uma criança, a primeira referência que ela tem de relacionamento é o relacionamento dos pais, e ela observa, ela vê que é um relacionamento desastroso, ali ela começa a acreditar naquela realidade. Ela começa a carimbar isso como um padrão de vida, como uma realidade. É isso, relacionamento é isso, que é a primeira informação que ela tem de relacionamento. Então ela vai acreditar nessa realidade. Então, além daquilo que fica repetindo, aquilo que ela observa também conta como arquivos ali no sistema de crença dela. E outra informação também, muitas das vezes, é a experiência de vida dela. Teve o primeiro namoradinho no colégio, era uma tranqueira. Arrumou outro, outra tranqueira. Mais outro, outra tranqueira. O que ela vai acreditar? Relacionamento é difícil. Eu só atraio tranqueira. Pronto. Tudo que ela tem no sistema de crença dela. Então nós temos aquilo que foi repetindo, ouvindo, registro, aquilo que ela observou e aquilo que ela vivenciou. Isso tudo vai contribuir também para o sistema de crenças dela. Logo, tudo isso, nosso cérebro não vai ter essa interação, né, como explicamos, vai ter essa interação para a gente manifestar tudo isso no corpo físico.
Então agora nós temos, no nível não local, todas as informações emocionais que ela recebeu lá desde a gestação, mais o que ela sentiu quando ela vivenciou um trauma, quando a mãe bateu, aí não ganhou um presente no Natal, ficou triste, já tem mais um registro de tristeza. Ela vai juntando todas essas informações emocionais no mental, tudo aquilo que ela observou, que ela vivenciou, que ela ouviu, que foi imposto nela, tudo aquilo que ela acreditou, e agora o cérebro dela vai manifestar tudo isso no físico dela. O sistema límbico dela vai fazer essa interação com o sistema emocional. Então aquela tristeza lá de 8 anos de idade, aquela tristeza que o pai bateu, que o pai xingou, que falou aquela coisa maldita, aquela situação indesejada que ela vivenciou, a rejeição dos coleguinhas na escola, todas essas informações emocionais que ficaram registradas no HD emocional, no nível da consciência dela, o sistema límbico do cérebro dela vai transformar tudo em bioquímica para que ela manifeste e sinta essa tristeza. E todos os sistemas de crença, todos os padrões mentais, tudo aquilo que ela acreditou, que ela observou, vivenciou, que ela ouviu, tanto pelos pais, pela mídia, pela religião que ela frequentava, pela escola que ela frequentou, todas aquelas verdades, todas aquelas informações mentais que gerou o sistema de crença dela, o neocórtex dela, no nível físico da matéria, vai racionalizar e muitas das vezes justificar o desequilíbrio emocional dela. E ela fica nesse loop, nesse ciclo, vivenciando tudo isso sem saber o porquê. E na prática, qual é a realidade que ela vive? As consequências do que ela pensa, do que ela acredita e do que ela sente. Por isso que uma pessoa que tem depressão, ela encontra dificuldades em sair desse ciclo vicioso. Porque ela fica sofrendo esses estímulos mentais e emocionais, tanto do nível da matéria quanto no nível da consciência, gerando consequências. Ela vivencia tudo isso sem saber o porquê. É como se ela tivesse amarrada psicologicamente, Então, esses são pontos importantes para a gente saber pontuar aonde está a origem dos problemas. Para saber o que está gerando essas consequências. Para saber aonde mexer. Porque se não sabe, a pessoa entra na questão do acaso, entra na vitimização, entra na dúvida sem saber o porquê que isso está acontecendo. E ela fica ali se perguntando, mas só perguntar não muda a realidade. Então ela vai ficar se perguntando, esperando uma ajuda externa, um estímulo externo, sendo que as causas estão internas. E é por isso que muitas das vezes elas acabam gerando depressões suicidas. A pessoa que tenta um suicídio, ou que perde esse gosto de viver, ela não tenta suicidar como fuga da realidade. É porque ela entende que essa é a forma dela parar de sofrer. Ela vê como a única alternativa que ela tem. Então isso é importante antes de julgar. Porque a pessoa que deseja a morte, ela não vê isso como uma fuga, ela vê isso como uma solução. Só que uma pessoa que começa a entender esses pontos, ela começa a ver que existem outras possibilidades para a solução dela. A morte não é a solução dos problemas dela. A solução dela está em compreender esses aspectos e trabalhar tudo isso. Ela não precisa morrer para solucionar. Ela pode conseguir essa solução aqui. Isso é possível. E não depende de ninguém lá atrás, lá fora. Enquanto depositarmos a nossa felicidade, a nossa mudança de realidade nas mãos do outro, você está comprometendo a sua vida. Está comprometendo a sua realidade. Você não sabe o que o outro quer. Até porque quem assistiu às aulas de sombra sabe que o outro e nós mesmos somos várias personalidades. Então aquela pessoa que deseja o seu bem é com quantas porcentagens da personalidade dela?
né? Então, se você delega a sua felicidade, a sua vida, a sua história, a sua oportunidade de vida para o outro, tem consequências muito sérias. Quando chamamos a responsabilidade para si, entendemos que a capacidade de mudança está dentro de cada um de nós e que é possível solucionar tudo isso, aí você encontra a real felicidade. O primeiro passo é o seu amor próprio. Se você começa a se amar e cuidar de você, você desenvolve o amor próprio. Você chama a responsabilidade para si e você começa a criar a sua realidade. Você começa a criar a sua vida e não deixar ela na mão do acaso, desses padrões automáticos. Não fica vivendo no piloto automático. Um avião que está voando. Se o piloto coloca no piloto automático e vai tomar um cafezinho, bater um papo com a aeromoça, o avião está no piloto automático. Se ele deparar com alguma situação que o piloto automático está programado só para aquilo. Não tem uma consciência conduzindo o avião. Está no modo automático. E quantas pessoas estão no modo automático? E qual que é o modo automático? As suas crenças. O seu arquivo emocional. Toda a experiência de vida que você teve. Tudo aquilo que você ouviu. Tudo aquilo que foi imposta em você. Realidades que te fizeram acreditar que são realidades. Será que são mesmo? Ou será que era a experiência de vida de alguém e ela ficou repetindo a experiência de vida dela, você ouviu, acreditou aquilo e tomou isso como uma verdade para você e agora cria a sua vida embasada nessa realidade? Quantas das suas crenças são realmente suas? E quantas realmente são verdades? Então essas informações é o piloto automático. E quantas pessoas estão vivendo no piloto automático? Está na hora de trazer a consciência e assumir o volante desse corpo físico. Começar a escolher a sua realidade. Escolher aquilo que deseja vivenciar. E não esses aspectos emocionais e mentais. Não deixar a sua experiência de vida. Claro que ela foi importante para você. Ela te fez tornar quem você é. Mas não necessariamente você tem que usar ela como uma âncora e como um amuleto e vivenciar. Eu vivenciei um relacionamento desastroso, meu marido me batia e tal. Tudo bem. Isso foi importante até certo ponto para fazer você ser quem você é. Extrair o melhor dessa experiência, porque não tem fato bom ou ruim, certo ou errado. Experiências são experiências. Para agregar informações para você. Só que uma coisa é você vivenciar uma situação, vivenciar um trauma, tirar uma experiência e evoluir com isso. Outra coisa é ficar agarrado a essa experiência, jogar ela nas costas e ficar conduzindo outras realidades negativas. Então, experiência você vivencia e tira um aprendizado. Não necessariamente você tem que ficar amarrado com ela e ficar projetando tudo isso. No exemplo do relacionamento. Teve um ex-marido que batia, que espancava, que brigava. Tudo bem, isso te fez ser quem você é hoje. Tirou um aproveito, evoluiu com isso. E isso é uma coisa. Outra coisa é chegar com 80, 90, 100 anos lamentando e sofrendo com esse relacionamento que gerou outros e outros e outros e outros, reforçou crenças, gerou padrões emocionais, no nível emocional gerou tristeza, que mudou a bioquímica do corpo, gerou uma depressão, adoeceu, sofreu, aí vem o mental usando as crenças para justificar tudo que sentiu e vira essa bola de neve total, né? Então, essas são informações importantes para começar a trazer luz à consciência, para sair desse piloto automático, para colocar a consciência no volante e assumir a criação da sua realidade, o seu padrão de vida. Não deixar embasado nesses bloqueios emocionais e mentais. Ok?
Acredito que muitas pessoas devem estar perguntando, como é que eu faço então para resolver tudo isso? Né? O primeiro passo é esse, tomar consciência, entender o seu processo, entender o que está acontecendo com você. Segundo passo, para de se culpar, nem tão pouco se vitimiza. Está acontecendo tudo isso porque a bioquímica, por causa dos meus traumas, porque eram as crenças, né? Então é por causa disso. Tudo bem, é por causa disso. Mas e aí? Né? Então não é nem se vitimizar, usar isso como amuleto para justificar, que aí não entramos no mesmo movimento. Uma coisa é usar a razão para justificar tudo isso, gerando culpas e se culpando pelo que não fez e lamentando o passado. Outra coisa também é usar esse mesmo mecanismo da razão, entendendo tudo isso, para justificar tudo isso e usar como desculpa, como amuleto, como vitimização. Não, também está no outro extremo. É usar tudo isso para evoluir, para crescer. Ok? Bom, quem quiser aprofundar um pouquinho, pode assistir às outras aulas que tem já gravado no perfil do IGVT do Instagram, tá? Tem aula de introdução às emoções, onde eu abordo um pouquinho, né, essa questão dessa interação do nosso cérebro com os aspectos psicológicos. Nos aspectos psicológicos, quem quiser aprofundar, tem uma sequência de aulas sobre sombras também no perfil do IGVT do Instagram. Tem lá um monte de informações para poder começar a entender também no nível psicológico essas informações. Quem quiser aprender como trabalhar tudo isso, esses desequilíbrios, tudo que a gente abordou aqui, na quarta-feira nós vamos ter um encontro em plataforma fechada sobre homeostase quântica informacional, né, HQI, que é a ferramenta que nós utilizamos para fazer esse ajuste interno. Então, quem já conhece HQI pode utilizar a ferramenta para praticar e eliminar tudo isso. Quem não conhece, fica o convite para quarta-feira. O encontro é gratuito, em plataforma fechada, não vai ser no Instagram. Então, você pode vir, a gente vai abordar sobre homeostase quântica informacional. Vou ensinar a técnica para você já praticar, para você conseguir trabalhar no nível da não localidade, seus aspectos psicológicos, trabalhar a sua experiência de vida, eliminando as suas crenças negativas, seus padrões emocionais negativos. Então, a HQI é uma ferramenta para isso. Na quarta-feira eu vou ensinar a limpar esses traumas emocionais. Encontro é gratuito, me chama no privado, que vou estar conduzindo esse encontro na quarta-feira. Tá? Quem quiser aprofundar em outros temas, outros assuntos, tem a plataforma Criando Destino, que é uma plataforma onde nós temos aulas exclusivas com temas variados e vamos aprofundando em alguns assuntos, desenvolvendo uma linha de raciocínio ali, com bastante temas, aulas que vocês vão escolhendo e a gente vai criando conteúdos e aulas exclusivas para vocês. Então, quem não conhece a plataforma e quiser experimentar, na bio do meu Instagram tem um link, você acessa lá, grátis, por 7 dias. Depois, se desejar continuar, ser muito bem-vindo. Né? Se quiser lá, dar uma conferida nas aulas que já tem gravadas lá, só clicar lá que você vai participar, tá? E no meu perfil do Instagram, as aulas gratuitas que já tem gravadas, com vários aspectos ali, com vários conteúdos que explica bastante coisas mais aprofundadas do que foi falado aqui também. Na terça-feira que vem, nós teremos então uma aula aqui no Instagram, vai ser às 19 horas, sobre culpas. Tema muito importante, tá? Muito importante para você que deseja entender aí alguns problemas que fica vivenciando, principalmente as cobranças, as autopunições. É um assunto muito legal que a gente vai abordar na terça-feira. E também, deixa eu ver na agenda que eu estou esquecendo. Tá, aula de ansiedade. Quem estava ansioso para assistir a aula de ansiedade, eu vou marcar ainda, tá? Que era para ter sido a aula 2, tivemos um probleminha aqui com chuvas na região, não deu para fazer a aula. Vou marcar em breve, então, a aula sobre ansiedade. Tema muito legal aí. Também o pessoal vem pedindo bastante, ok? E em dezembro, deixa eu ver mais um recadinho. Em dezembro vamos ter também o curso de homeostase quântica informacional. Quem quiser aprender a montar uma autoterapia completa, é um curso
de 16 horas que vamos fazer pela internet, né? Online, ao vivo, em plataforma fechada. Quem quiser saber mais pode me procurar, vai ser em dezembro, carga horária 16 horas, vai ser no sábado e no domingo. Quem quiser saber mais informações também pode me chamar no privado. Quem já fez o curso, deseja reciclar, vai ser muito bem-vindo. A gente fechar o ano com chave de ouro e vivenciar aí um próximo ano maravilhoso, cada vez mais forte, fortalecido internamente, né? Então essa aí é a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Ninguém fez perguntas hoje. Se tiver alguma pergunta aí, pode depois me chamar no privado, pode deixar nos comentários. A aula vai ficar gravada. Quem estiver assistindo essa gravação, né, conhece alguém que sofre de depressão, que passa por essa situação, compartilhe o vídeo com ela. Né, se tiver alguma dúvida, pergunta aí embaixo, me chama no privado. Traz as perguntas também para a próxima aula. Quem quiser participar ao vivo, estou aqui muito aberto a receber vocês e vai ser um grande prazer, ok? Gratidão a todos aí que vêm aí sempre nos acompanhando, fortalecendo o nosso trabalho, prestigiando as aulas. Gratidão imensa a cada um de vocês. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.